Após ser acusado de assédio sexual, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pediu demissão no fim da tarde. O repórter Luciano Penteado tem mais informações. Boa noite, Luciano. Laerte, Luciana, boa noite para todo mundo. Pois é, foi um dia de muita expectativa pelo pronunciamento oficial do Pedro Guimarães, que só acabou acontecendo agora, como você falou, quase no começo da noite, na carta de renúncia, né? Ele pediu demissão do cargo. Eu vou ler aqui um dos trechos em que ele fala: sempre me empenhei no combate a toda forma de assédio. As acusações noticiadas não são verdadeiras e não refletem a minha postura profissional e nem pessoal. Todavia, não posso prejudicar a instituição ou o governo sendo um alvo para o rancor político em um ano eleitoral. A verdade prevalecerá, escreveu o agora ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O presidente da República, Jair Bolsonaro, não falou sobre o assunto, tanto que em um evento agora também no começo da noite, ele sequer tocou no tema. Quem falou em nome da família foi o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, disse que o pai não sabia dessas denúncias, mas disse que as acusações de assédio contra Pedro Guimarães são inaceitáveis. O Ministério Público do Trabalho abriu um procedimento preliminar para apurar as denúncias dessas mulheres, dessas funcionárias que se dizem vítimas de assédio. Esse procedimento é uma etapa preliminar anterior a um possível inquérito judicial. Bom, a gente também fala que, em nota, a Caixa Econômica Federal negou as acusações e disse que tem canais de denúncia para situações como essa e que não tem conhecimento da situação, esclarecendo que adota medidas de eliminação de condutas relacionadas a qualquer tipo de assédio. Bom, a gente preparou uma reportagem com todos esses detalhes dessas denúncias dessas mulheres que acusam o agora ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, de assédio. Vamos ver esses detalhes na reportagem. As denúncias foram divulgadas pelo repórter Rodrigo Rangel, do site Metrópolis. Ele entrevistou várias funcionárias da Caixa Econômica Federal que relatam os casos de assédio sexual por parte de Pedro Guimarães. As vítimas, que pediram anonimato, contaram que os episódios de abusos eram frequentes. Ele passou a mão em mim, foi um absurdo. Ele apertou minha bunda, literalmente isso, disse uma das funcionárias. Em outro trecho, a vítima diz: é comum ele pegar na cintura, pegar no pescoço. Já aconteceu comigo e com várias colegas. Ele trata as mulheres que estão perto como se fossem dele, denuncia. Segundo a reportagem, que também gravou em vídeos os relatos de abusos, as vítimas deram detalhes de como eram as abordagens. A abordagem começa numa forma mesmo de querer ganhar confiança, sondando, né? Pedindo abraços, se aproximando cada vez mais, até ficar de uma forma bem invasiva. Nos relatos, elas também contam que o então presidente tinha costume de tocar nas partes íntimas das mulheres. Na hora, eu fiquei sem ação, porque a gente não... embora a gente seja mulher, eu nunca tinha sido violentada desse jeito. E é uma coisa que você, para processar, para falar, tanto que depois disso, eu fiquei afastada do trabalho. Muitos dos assédios, segundo as funcionárias, aconteciam em hotéis durante viagens oficiais com a equipe do banco. Uma delas disse: tenho pânico de ter que trabalhar com ele, tenho medo da pessoa, agora eu tento literalmente me esconder nas agendas. Agora, quando viajo, coloco cadeira na porta do quarto, fico com medo de alguém bater, conclui. Elas também explicaram por que não fizeram as denúncias antes. Você nunca se sentiu à vontade de denunciar isso nos canais internos? Nunca, porque todas as pessoas que eu conheci, que eu soube, chegou até ele e eu seria só mais uma. Então, não me senti segura e não quis falar lá, não procurei. Isso gera medo? Muito medo.
Os primeiros casos chegaram aos canais de denúncias do banco ainda em 2019, quando Pedro Guimarães assumiu a presidência da Caixa. Ao longo de todos esses anos, segundo as denunciantes, muitas pessoas, inclusive homens, sabiam das atitudes do presidente. De acordo com as vítimas, mulheres que acobertassem os supostos crimes ou que cedessem às investidas eram até promovidas. Os casos são investigados sob sigilo pelo Ministério Público Federal. Hoje pela manhã, em evento oficial da Caixa, Pedro Guimarães não falou das denúncias, mas citou a esposa e os 2 filhos para dizer que tem uma vida inteira pautada pela ética. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa. Acho que uma mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos. E uma vida inteira pautada pela ética. Em Brasília, um grupo de funcionárias mulheres da Caixa protestou contra Guimarães. Com uma faixa escrito "Assédio sexual é crime", elas pediram a demissão do cargo e a punição do presidente do banco pelos supostos atos. Pedro Guimarães era um dos integrantes do alto escalão do governo mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro. Ele sempre aparecia ao lado do chefe do executivo nas lives e viajou diversas vezes com a comitiva presidencial, mesmo quando o compromisso de Estado não envolvia o banco. Para o lugar de Pedro Guimarães, o governo indicou Daniela Marques Consentino, secretária de Produtividade e Emprego do Ministério da Economia e braço direito do ministro Paulo Guedes. Pois é, e agora há pouco o governo confirmou essa informação que já tinha sido ventilada durante a tarde e oficializou a nomeação da Daniela Marques para a presidência da Caixa Econômica Federal. Ela, que é economista e atualmente trabalha no Ministério da Economia, está no governo Bolsonaro desde o começo e é pessoa de confiança do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano.